A Bíblia diz assim, Mateus 5,4, se você abrir, diga amor. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Deixa eu ler novamente. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Espírito Santo, continue falando conosco. Dependemos de Ti. Queremos que o Senhor permaneça reinando em nossa vida, falando, desafiando o nosso coração. Queremos sair daqui realmente melhores do que quando nós chegamos. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. Nós oramos nesse nome lindo. Amém, amém e amém. Charles de Gaulle. Ele foi um general, um estadista francês. Existe um aeroporto na França chamado Charles de Gaulle, que é um dos principais. E certa vez ele disse que o fim da esperança é o começo da morte. O fim da esperança é o começo da morte. O texto que a gente acabou de ler inicia falando sobre alguém que, de certa forma, está um pouco desesperado, chorando. O choro que Mateus 5,4 fala não é um choro de alegria, não é um choro daquela emoção de uma conquista, mas é o choro de algo que aconteceu na sua vida e que marcou de forma negativa. É interessante porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes. Pode parecer contraditório, não pode? Você chorar porque você está vivendo algum tipo de luta, algum tipo de aflição, e a Bíblia dizer que você é feliz. Mas a verdade é que o que a palavra do Senhor quer mostrar é que pode haver felicidade no choro. Por quê? A própria palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é outra parte do texto. Pois serão consolados. Felizes os que choram, pois serão consolados. Em outras palavras, o que é que a Bíblia quer falar para mim e para você? Ei, quando a gente tem esperança, mesmo diante das frustrações da vida, das incertezas, de tantos questionamentos que nós vivemos na nossa vida, quando nós temos esperança, nós temos a certeza de que haverá consolo, haverá alegria. Você sabia que a depressão, hoje em dia no mundo todo, tem se alastrado de uma forma tão grotesca e levado pessoas a se matarem? O mal do século é a depressão, que tem causado síndrome de pânico, que tem feito pessoas se trancarem em seus quartos. Eu não estou falando de pessoas que não vivem bem de vida, e quando eu falo bem eu boto entre aspas. Eu estou falando de pessoas que são bem-sucedidas. Estou falando de pessoas que, humanamente falando, tem tudo. Tem família, tem uma condição financeira boa, sabe? Mas de repente, pá, a depressão alcança a vida dessa pessoa, e essa pessoa simplesmente fica lá parada, dentro de um quarto, não sabe mais o que fazer, e muitas dessas pessoas se matam. Ou acabam perdendo todo o seu dinheiro nos remédios controlados que tem que comprar, porque é caro, são caros. Ou seja, lá dentro do coração delas está faltando essa esperança. Essas pessoas têm escolhido viver uma vida paralisada. E por que elas vivem isso, pastor?
Porque essas pessoas têm feridas, e essas feridas, infelizmente, continuam abertas. Quando você se fere, o que é que você faz? Automaticamente, você bota o quê? Algum remédio. Na minha época, eu usava mertiolate. Agora eu vou falar uma coisa para você. Fiquei triste, porque eu descobri, na minha época, mertiolate ardia. Hoje não. Como é que pode um negócio desse, gente? Demorou tanto para poder descobrir alguma coisa para não arder. Porque eu vou te dizer uma coisa, penso num negócio que ardia. Quando alguém, a mãe, ou etc., dizia assim, vou passar mertiolate, era um desespero. Não! Mertiolate, não! Que o bicho ardia muito. Mas o que é que você faz? Quando você tem uma filha, você vai se medicar, passa o mertiolate. Por quê? Porque vai começar a ser curada, né? Aquela ferida. Mas sabe o que é que acontece com essas pessoas que vivem debaixo da depressão, debaixo da angústia, por causa de frustrações, de feridas que ainda estão abertas? Você já ouviu aquela expressão, se sarar, morreu? Não, tem gente que tem uma feridinha de estimação. É aquela ferida que você tem, que se ela sarar, você morre. Alguma coisa no dedão, né? Geralmente é assim, no dedão. Tá quase curando. Quem jogou futebol, porque na nossa época a gente brincava do lado de fora. Na minha época eu jogava futebol sem sapato, né? Na minha época era esse negócio, bola de gude, né? Era só negócio bem, né, na rua, queimado. Hoje é só celular. Mas não tem aquela pessoa que lascou o dedo porque foi chutar a bola. Geralmente torcedor do Santa, do Náutico, chuta a bola e não consegue. Aí lasca o dedo. Aí o que é que acontece? Eu tô brincando, filho, eu tô brincando, relaxa. Chutou, lascou o dedo. Aí, começou a cuidar da ferida. Aí o que é que acontece? Quando tá melhorando, lasca o dedo de novo. Você sabia que tem pessoas que, espiritualmente falando, estão vivendo isso? Quando elas estão perto de serem curadas, elas vão lá e abrem novamente a ferida. Por quê? Falta de esperança. Por isso que Charles de Gaulle disse, o fim da esperança é o começo da morte. Por quê? Quando a gente perde a esperança, a gente perde a cura. Quando a gente perde a esperança, a gente se torna alguém pessimista, negativista, fatalista. É uma pessoa que, para sair de casa, parece que não vou sair porque vai acontecer um atentado. Existe isso ou não existe? Existe. Pessoas que começam a ser super protetoras com seus filhos. Por quê? Porque tem medo que alguma coisa aconteça. Perderam a esperança. E olha o que eu vou dizer para você. A vida renasce com a esperança. A vida renasce com a esperança. Tem muita gente afogada na depressão, no pessimismo, no fatalismo, no negativismo. E essas pessoas, infelizmente, estão desistindo de viver. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Por mais que o mundo esteja como está, escuta, nosso Deus prometeu que a gente teria vida em abundância. A Bíblia mostra que a gente vai viver aqui na terra o melhor de Deus. Aqui, primeiro, aqui. E por mais que a gente esteja vivendo o que está vivendo, escuta, ei. Eu falei domingo passado, quem está atacando não é o diabo não, é a gente que ataca ele. A gente tem que mostrar quem é que manda no pedaço. Se a Bíblia não dissesse que maior é quem está em nós do que quem está no mundo, aí eu até diria para você, meu filho, fuja, corra. Mas não. Maior é quem está em mim, maior é quem está em você.
E é Ele que traz esperança para a nossa vida. Então, por mais que a gente esteja vivendo situações difíceis, olha para a pessoa que está perto de você, olha para ela, dá um sorriso para ela e diz assim: as coisas vão melhorar. Em nome de Jesus. Fala para outra pessoa, diga assim: ei, as coisas vão melhorar. Quem crê nisso aí, ó? Quem crê nisso aí? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso que nós temos que tomar algumas atitudes práticas. Não adianta eu pregar essa mensagem, falar assim: olha, a gente tem que ter esperança. Ei, a gente tem que tomar algumas atitudes práticas. E quais são elas? Para a gente buscar a esperança. Primeiro, tenha boas lembranças. Diga assim: boas lembranças. Não é sempre bom você se lembrar das coisas boas? É verdade ou não é? É muito bom. Por exemplo, 1987, o que é que você acha de bom que aconteceu nesse ano? É você que diz, eu não vou falar não. Gente, campeão brasileiro de 87, vocês lembram? Coisa boa, coisa boa. Não, tem nada a ver com o Flamengo, viu, gente? Tem gente do Rio aqui, ó, e vão ficar com a gente, em nome de Jesus. Você tem condições de se lembrar de datas que marcaram sua vida? Você já parou para pensar que infelizmente as pessoas só pensam nas coisas ruins? É ou não é? Eu não vou nem falar de batalha dos aflitos, não vou falar dessas coisas. Mas para pensar, as pessoas só conseguem se lembrar muito de coisas ruins do que das coisas boas. A Bíblia diz assim, Lamentações 3:21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Você quer ver uma outra forma prática de você poder buscar esperança para a sua vida quando você está sendo bombardeado? Proteger a sua mente. Quando você protege a sua mente, a nossa mente é o principal campo de batalha que o inimigo se utiliza. 1 Tessalonicenses 5:8 diz: nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete, olha, a esperança da salvação. O problema é que tem muita gente que quando o diabo começa a bombardear a sua mente, colocando pensamentos que não vêm da parte de Deus, essas pessoas assimilam, alimentam esses pensamentos e infelizmente acabam caindo numa depressão, acabam se trancando dentro de um quarto e achando que aquilo que o diabo está botando na cabeça delas é a verdade. Escuta, olha para mim, o diabo é o pai da mentira. Toda vez que ele tentar colocar um pensamento dentro da sua cabeça, pode falar e dizer assim: isso é mentira, eu não aceito. Tem gente que, por exemplo, não vai colocar currículo de trabalho porque diz assim: mas não tem vaga. Não faz concurso porque diz assim: porque o sonho está com peixada. E acaba perdendo as bênçãos. Porque eu costumo chamar isso de portas de esperança. Lembra de Silvio Santos quando fazia aquele programa Porta da Esperança? Não é da minha época não, deve ser da sua. Porta da Esperança. Era uma coisa impressionante, era da minha época também. E sabe, eu acredito que Deus abre portas de esperança para a nossa vida. Agora, ó, tá tudo aqui, ó. Bota a mãozinha na cabeça. Diz assim: tá tudo aqui, ó. Olha para o seu irmão e diz assim: tá tudo aqui, viu? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você já parou para pensar que tudo começa aqui? Começa na sua mente e você tem que proteger. Quando você identifica algo que vem do diabo, é algo que não traz paz para o seu coração. Porque muita gente pergunta assim: mas como é que eu vou saber, pastor, se é um pensamento que tenta me entristecer ou que tenta tirar a esperança do meu coração? Você não vai sentir paz. Às vezes o diabo quer que você brigue com alguém da sua família. Às vezes até mesmo venha a ficar dividido com alguém da igreja. Aí o diabo começa a botar coisa na sua cabeça. E poxa, será que aquela pessoa não está gostando de mim? Escuta, cuidado. Tenha cuidado.
A gente tem que proteger a nossa... isso faz parte da armadura de Deus. Tem que proteger a nossa mente. Às vezes as pessoas pensam, por exemplo, nós somos humanos, todo mundo aqui é humano. Cada um tem uma forma de agir, de se manifestar, de se expressar. Por exemplo, eu sou muito assim, não sou? Eu falo, eu chego, abraço e tal. Pastora Thalita é mais na dela. Mas fala com as pessoas. Mas Thalita, pense numa mulher desligada, que é capaz de eu passar por ela e ela não me reconhecer. Mas é sério. É sério. Sabe por quê? A cabeça de Thalita fica girando a 1000 por hora. É mesmo, é sério. Eu fico até com medo quando eu estou dormindo. É sério. Ela fala dormindo. Fala, tem ideia dormindo. A pessoa daqui a pouco eu estou dormindo. Aí tive uma ideia. Meu Deus do céu. Mas ela é assim mesmo. Sabe? Às vezes eu vou dormir até antes dela. Porque eu sei que se eu deitar lá, ela vai pensar, ô amor. Né? E às vezes as pessoas, por exemplo, a pastora Thalita passou, não falou comigo. Acho que ela não gosta de mim. Acho que ela não gosta. Escuta a mente, ó. Tudo começa aqui, ó. Na sua cabeça. Aí o diabo tenta tirar a tua paz. O diabo tenta fazer você distanciar-se de quem é sua cobertura. Como é que eu faço, pastor? Eu identifico. Quando vem aquele pensamento lá dentro do meu coração, se eu não tenho paz, você sabe que é do diabo. Você tem que destruir. Você tem um capacete da salvação. São os dardos inflamados que o maligno está lançando sobre sua vida, e você está destruindo no nome de Jesus, porque Deus nos deu autoridade para isso. Quer ver uma outra forma prática de a gente buscar esperança? Cultivando a oração. Diga assim, oração. Lamentações 3:29 diz: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Quando você ora, Deus começa a trazer esperança para a sua vida. É justamente através da oração que você começa a transformar situações de desespero em situações de esperança. A gente tem visto durante toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, momentos em que através da oração situações foram transformadas. Aquele cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que foi que aconteceu com ele? Deus transformou a situação dele. Era de desespero. E de repente, ele passou a ver. A mulher do fluxo de sangue, sabe, já tinha gastado todo o seu dinheiro na tentativa de solucionar o problema da sua vida. Não conseguiu. Ela podia ter ficado lá no quarto dela chorando, dizendo: agora não tem mais como. E era uma mulher de posses, era uma mulher de dinheiro. E o que é que acontece? A Bíblia diz que ela orou lá dentro de si, dizendo assim: se eu tão somente tocá-lo, eu vou ser curada. E a esperança renasce. É isso que faz com que eu e você, quando vem a depressão, eu não estou dizendo que ninguém aqui possa não ser alvo dos ataques do diabo. Somos alvo sim, mas quando a gente vive dessa forma, filhos, vou falar uma coisa: quem ora tem poder. Quem ora. Agora, aqueles que oram só quando o negócio aperta, vai sofrer. Escuta. Porque tem gente que só inventa de orar quando o negócio aperta. Quando a situação fica difícil, essa pessoa diz: poxa, eu vou orar. Eu vou para a oração da quinta, eu vou para a oração de 6 horas da manhã, vou orar, vou fazer tudo agora. Por que você não orou antes? Oração não é um momento da nossa vida. A oração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você está sempre orando. Por isso que você não pode parar. Você está em qualquer lugar, você está orando. Eu estou malhando, eu estou orando. Eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou orando. E é através da tua oração que você vai despedaçando aquilo que o diabo está lançando contra a sua vida, os pensamentos de desespero. E aí Deus vai e transforma.
Uma outra forma prática, confiando em Deus. Jeremias 17:7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quem confia em Deus não se desespera, espera. Quem confia em Deus não se desespera, espera. Porque essa pessoa sabe quem está indo à sua frente. O mar pode estar bem revoltado, podem estar querendo colocar você numa fornalha, mas você está confiando, você está confiando. Você nunca se entrega, mesmo se dizem para você: vamos colocar você na cova dos leões. Eu fico imaginando o que é que fez Daniel ficar tão tranquilo. O que é que fez Sadraque, Mesaque e Abednego ficarem tão tranquilos diante daquilo que eles iam viver? Confiança em Deus. Sabe por quê? Eles tinham uma esperança. Mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego morressem, eles mesmos disseram: se Deus não quiser nos livrar, não tem nada não. Por que eles falaram isso? Sabe por quê? Eles tinham uma esperança. Eles sabiam que ainda que eles morressem, eles não morreriam. Porque na verdade a gente não morre. A Bíblia mostra que Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que a gente morra, a gente vive. Se a gente morre e vive, a gente não morre em si. A verdade é que a gente começa a viver quando a gente morre. É essa esperança que existe dentro do nosso coração e que faz com que, mesmo diante de perseguições, eu não sei se você já recebeu vídeos de pessoas sendo mortas pelos muçulmanos, cristãos, dentro de uma jaula, de uma grade, sendo colocados em uma piscina. Mas vocês viram as reações deles? Nenhum ali disse: eu não quero mais Deus, eu quero abandonar Deus. Não, não. Porque mesmo que lá dentro do coração, humanamente falando, existe o desespero da morte humana, mas eles têm a esperança, eles sabem que vai ser rápido. E daqui a pouco eles vão estar onde eles sempre sonharam em estar. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. As pessoas infelizmente afogam sua vida na desesperança, na depressão. Sabe por quê? Porque elas pensam que são elas que fazem tudo. Sabe, nesses 15 anos eu não fiz nada aqui nessa igreja. Nada. A única coisa que eu fiz foi ouvir a voz de Deus e simplesmente passar para vocês aquilo que Deus estava botando no meu coração, só isso. E quando eu treinei cada líder e treino cada líder, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, só isso. Estava lendo hoje a Bíblia. E a Bíblia diz assim: o cavalo ele é preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Sabe, eu aprendi o segredo, gente, de verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu tinha tudo para ficar desesperado na minha vida. Eu tinha tudo. Porque são tantas coisas que a gente, como pastor, tem que resolver. Pastor não é pregar só, pastor é administrador, pastor é psicólogo, pastor é advogado, pastor. Mas eu vou dizer uma coisa: você sabe o que é que faz eu todos os dias estar ali sorrindo? Quando o diabo tenta me, eu estou ali de pé. É porque eu confio em Deus. Eu creio num Deus que nunca me deixou na mão. Sabe, eu creio num Deus que sempre me carrega no colo. E isso não é exclusividade do pastor Arthur, não. Isso é para mim, é para você, para todos nós. Você vai ver isso aqui. Mas tem que confiar. Fala para a pessoa que está perto de você. Dá uma alisadinha na cabecinha dela, para ela ficar mais tranquila. Diz assim: pode confiar em Deus. Fica tranquilo, pode confiar em Deus. Sabe, outra forma de a gente... da forma prática de a gente buscar a esperança é purificar a vida. A Bíblia diz assim, 1 João 3,3: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Escuta,
Você quer viver tranquilo? Quer ter esperança dentro do coração? Seja purificado. Por onde, pastor? É pela palavra. Como é que a gente pode purificar o nosso coração, o nosso caminho? É pela palavra. Você quer viver uma vida tranquila, sem desespero? Porque quer ver uma pessoa ficar desesperada é quando a pessoa vive no pecado. O pecado leva a gente ao desespero. Leva. Caim, quando matou o seu irmão, lá dentro dele, ele estava desesperado. Ele sabia a besteira que ele tinha feito e sabia quais as consequências que ele iria receber. Se tem uma coisa que tira a paz da pessoa e que tira a esperança, o diabo faz isso, é justamente o pecado, quando a pessoa quer viver no pecado. Agora, quando você vive uma vida pura diante da presença de Deus, a esperança renasce na sua vida. E a outra forma prática de buscar esperança é cumprindo o seu chamado. Efésios 1,18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Eu confesso que se Deus chegasse hoje para mim e dissesse assim: filho, quer que eu volte hoje? Eu confesso que eu não vejo a hora dele voltar. Se tem uma pessoa que diz Maranata, sou eu. Maranata, Maranata. Mas lá dentro do meu coração existe um amor tão grande por vidas. Eu sei que tem tantas vidas para a gente alcançar para Jesus ainda. Tantas pessoas que infelizmente estão no pecado, estão aí na bagaceira e precisam ser impactadas pela vida de Jesus em nós. E é isso que faz com que eu diga assim: paizão, vamos esperar um pouco. É claro que quem manda é Ele, isso aí é uma suposição. Mas por quê? Porque no meu coração existe uma esperança. Eu creio no que Deus quer fazer nessa cidade, está fazendo nessa cidade, e vai fazer mais nessa cidade, dessa cidade para o mundo todo. Quando a gente cumpre o nosso chamado, quando a gente está realmente vivendo o propósito de Deus aqui na terra, e o nosso propósito maior, filhos, é ganhar vidas e cuidar bem delas. A gente tem paz dentro do nosso coração, por mais que lutas venham sobre nós, a gente tem aquela esperança, aquela certeza, a gente sabe que está fazendo a coisa certa. A gente não é mais um na multidão, a gente não está passando simplesmente aqui para não deixar uma marca, a gente está aqui para deixar uma marca, a marca de Cristo na vida das pessoas. Sabe, você está cumprindo o seu chamado? Sabe, eu tenho uma tese, às vezes eu fico pensando, como é que uma pessoa pode deixar o caminho do Senhor? É quando ela perde a esperança. Essa esperança do chamado dela. Porque quem um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais viver. Por quê? Porque você vê a glória de Deus na sua vida e você sabe que essa glória tem que ser manifestada para a vida das pessoas que te rodeiam. Não tem como a gente sair desse caminho. O caminho está aqui dentro. Ele é o caminho. Ele está aqui dentro de mim. Ele está aqui dentro de você. Então, a gente precisa, na verdade, buscar a nossa esperança em Deus. Tudo isso que eu falei, essas formas práticas, tudo se resume a Deus. E é nele que nós vamos encontrar os caminhos para a cura pela esperança. Talvez essa mensagem para você não vá fazer muita diferença, porque o teu coração está curado. Porque você já deixou as frustrações do passado, os traumas, as feridas do passado, já deixou lá atrás. Mas sabe o que é que vai acontecer?
você vai levar cura para outras pessoas. Você vai através da esperança. Por exemplo, irmã Eunice aqui, gente. Você sabe o que é isso? É a esperança em pessoa. Para uma pessoa que às vezes está vivendo essa luta, está num câncer e está sofrendo. Quando a gente olha para a irmã Eunice, sabe, eu não estava brincando com ela não, mas ela está melhor do que antes. Está mesmo. E só Deus faz isso. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos um canal de esperança para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para mim, para você e perceberem: uau, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. E quais são esses caminhos de Deus para essa cura pela esperança? O que é que eu preciso reconhecer para que eu possa levar essa cura? Primeiro, você tem que crer em quem Deus é. Crer em quem Deus é. E Deus é o Pai amoroso. Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus é Pai. Ele é um Pai que sempre traz esperança para o nosso coração. A Bíblia fala em Romanos 8,34: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Salmos 86:15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Eu gosto dessa palavra, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. 2 Coríntios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Salmos 23:4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Fala a verdade, esses versículos trazem esperança ou não trazem ao nosso coração? E principalmente porque esses versículos falam de Deus, mas não falam de Deus apenas, falam de Deus como um Pai. O diabo sempre tentou passar uma ideia errada de Deus para as pessoas. Sempre. Quando o diabo tentou Eva, uma das coisas que o diabo falou para ela era que Deus não queria que ela comesse daquele fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não queria o melhor para ela. Porque Deus não quer que você seja como Ele. É como se dissesse assim: Deus não quer o melhor para você. É como se estivesse dizendo assim: Ele é ruim. Esse seu pai, esse seu criador, Ele não quer que você se desenvolva, não quer que você cresça. Ela caiu nesse erro. Consequentemente, Adão também caiu. Mas Deus nunca deixou de ser Pai amoroso. É tanto que quando eles fizeram aquela vestimenta de folhas de figueira, sabe, ia chover e de repente ia acabar tudo aquela roupa que eles fizeram. Deus, como Pai, matou um animal que simbolizava o próprio Jesus, que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e fez essas vestimentas de peles de animais, para dizer assim: eu quero continuar cuidando de vocês. Vocês erraram, vocês vacilaram, sabe, vocês infelizmente caíram, mas eu estou aqui para estender a minha mão para vocês. Deus não é um Deus condenador. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que fica irado e que quer matar. Não. O diabo tem tentado passar a ideia de que o mundo está como está por causa de Deus. Quantos aqui não já tiveram amigos que chegaram para você e disseram assim: mas se Deus realmente fosse bom e fosse esse paizão que vocês falam, as coisas estariam acontecendo como estão acontecendo? Tem gente que, por exemplo, pega essa tragédia que aconteceu nessa creche dessas crianças e tem gente que diz assim: olha aí o que Deus fez.
Foi Deus? Não. Foi o homem. Todo mundo que está nesse mundo tem a liberdade de escolher quem vai ser aqui na terra, o que vai fazer aqui na terra e como vai fazer. Todo mundo. Agora, Deus como Pai sempre vai mostrar ao homem, ao ser humano, qual é o caminho. Lamentações 3:39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Isso mesmo, Deus está mostrando o caminho, mas é o homem que tem que tomar a decisão de fazer a coisa certa. E é por essa razão que tem tanta gente sem esperança. É por essa razão que tem tanta gente que está matando por brincadeira. O que a gente mais vê nos noticiários: morte, tragédia, atentados. Mas ainda assim, Deus sempre traz esperança ao nosso coração. Você sabe por que o mundo não se acabou ainda? Porque a Bíblia fala lá em 2 Pedro 3:9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus misericordioso. Diga assim: Deus é um Deus, é um Pai misericordioso. Lamentações 3:22-23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus como Pai nos ama tanto, não desiste de ninguém, sabe? Eu acredito que até mesmo Judas Iscariotes, se tivesse se arrependido e tivesse se colocado diante de Jesus, tivesse dito: olha, eu errei, me perdoa, eu quero recomeçar, eu quero uma nova chance, tenho certeza que Jesus ia olhar para ele e iria perdoá-lo. Mas a decisão de Judas Iscariotes, infelizmente, foi a de se matar. Ele perdeu a esperança, mas ele continua sendo Pai. Por isso que Lucas 11:2 diz: e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, Pai nosso. E nós temos um paizão. Lucas 11, versículo 11 diz: e qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Sabe, hoje é o dia de você reconhecer quem Ele é. Talvez você perdeu a esperança, sabe por quê? Porque você deixou de vê-lo como seu Pai, como uma pessoa que cuida de você. Hoje é o dia de você se jogar nos braços do seu Pai. Talvez você diga assim: mas será que Ele vai me abraçar? Eu estou sujo. Eu tenho certeza de que aquele pai do filho pródigo é justamente a simbologia de Deus como pai para mim e para você. O pai do filho pródigo recebeu seu filho de volta. E eu vou te dizer uma coisa: eu tenho certeza de que aquele menino estava fedendo muito. Porque a Bíblia diz que ele vivia no meio dos porcos. As condições dele de higiene eram as piores no momento em que ele voltou. É tanto que o pai vai logo dizer assim: vamos pegar uma túnica nova, vamos calçar os pés dele, pega o anel, prepara a comida. Eu acredito que esse cara chegou magro, acabado, totalmente diferente de quem ele era. E você sabe o que é que a Bíblia diz que o pai fez? O abraçou, o beijou.
Sabe por quê? Porque Ele é Pai. É isso que primeiro Ele quer fazer na sua vida, para que Ele também possa fazer na vida das outras pessoas. É essa mensagem de esperança que a gente tem que levar para as pessoas, para que elas sejam curadas. Segundo lugar, outro caminho de Deus para a cura pela esperança é reconhecer quem eu sou. E você sabe quem nós somos? Nós somos filhos. Por mais que sejamos, e usando a analogia do filho pródigo, filhos despedaçados, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, isso só quer mostrar que todos nós precisamos de cura. Porque o Salmo 51, versículo 5 diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas olha o que Efésios 2:1 diz, Ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Você sabe o que é que isso se chama? Amor. Ou seja, por mais que nós sejamos filhos despedaçados, que estávamos no pecado, que estávamos totalmente errados, o que é que aconteceu? Ele nos amou. Deus realmente nos ama. Jeremias 31:3 diz, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Salmos 119:76 diz, seja o teu amor o meu consolo. E 1 Pedro 4:8 diz, o amor cobrirá multidões de pecados. Ele nos escolheu amar do jeito que nós estávamos. Isso traz esperança ao nosso coração. Talvez você tenha chegado hoje pela manhã aqui dizendo assim, meu Deus, eu não sou digno de ser amado. Talvez você chegou hoje aqui com o teu coração realmente entristecido, angustiado, depressivo. Você chegou cabisbaixo e o único pensamento que você tinha dentro do seu coração era o seguinte, eu vou lá nessa igreja e se Deus não falar comigo, eu acabo com minha vida. Talvez você está me vendo agora no Facebook. E sabe, Deus está querendo falar com você e dizendo assim, ei, eu amo você do jeito que você está. Eu não desisti de você. Você é o meu filho. E eu sei que isso traz esperança. Aquele filho pródigo, por exemplo, eu fico imaginando. Ele mesmo disse assim, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele, eu vou ser um servo. Eu só quero ser um servo, mais nada. Mas quem é filho, continua sendo filho. Diga para a pessoa que está perto de você, quem é filho, continua sendo filho. Fala para outra pessoa, quem é filho, continua sendo filho. Qual é o outro caminho de Deus para a cura pela esperança? É você crer. Aí vem o próximo passo. Crer que Deus pode me mudar completamente. Ele pode. Diga assim, Ele pode. Eu sei que tem tantas pessoas aqui que foram mudadas completamente. Claro, continua o processo. A gente continua nesse processo de transformação, de mudança. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Decida mudar pelo poder deste amor. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40:28 até o 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Filipenses 2:13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Tudo que a pessoa precisa fazer é simplesmente colocar a sua vida nas mãos de Deus, e Ele vai lá e muda. Deus traz nova esperança.
A gente recebe tanta gente aqui sem esperança. Pessoas que estão com o lar destroçado, destruído. Sabe, eu estou cansado, entre aspas, de receber pessoas dizendo assim: pastor, eu vou deixar minha esposa. Pastor, eu vou deixar meu esposo. E muitas dessas pessoas falam dessa forma como se o defeito estivesse nele. Às vezes sim, está no outro, mas às vezes está na própria pessoa. E essas pessoas chegam sem esperança alguma. E aí é quando eu começo a conversar com ela e começo a dar uma direção e mostro justamente o caminho da esperança e digo assim: ei, Deus pode mudar o seu relacionamento. E é tão lindo. Há um tempo, sabe, uma pessoa me ligou. Eu falando com essa pessoa queria deixar a esposa, E nesse dia, quando eu falei com essa pessoa disse assim: pastor, sabe aquele pensamento que eu estava tendo? Não tenho mais, pastor. Estou apaixonado pela minha esposa. Eu disse assim para ele. Ele já tem não sei quanto tempo de casado. Eu disse: escuta, você vai amar sua esposa como você nunca amou antes. Você quer saber o que é amor, filho? Se prepara. Porque por mais que você tenha não sei quanto tempo de casado, eu sei que você já amava antes, mas agora você vai amar como você nunca amou. Sabe por quê? Porque Deus muda completamente. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deus pode mudar em todos os sentidos. Um grande pregador norte-americano, Rick Warren, disse certa vez: Jesus Cristo conhece os erros que você cometeu, mas não veio para apagá-los, veio para desfazê-los. Não veio para condená-lo, mas para transformá-lo. É possível ter uma ficha limpa com Deus. Sabia que não há uma pessoa sequer que não possa ser mudada pelo amor de Deus? Não há. Por quê? Porque há esperança para todos. Se você falar assim: e Lula, pastor? Principalmente para ele. Para qualquer pessoa. Por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha feito tantas coisas horríveis, há esperança para todos. Olha Zaqueu, ladrão, cobrava impostos a mais, pegava dinheiro dos pobres. Deus mudou a vida dele. Olha Paulo, olha Rodolfo Abrantes. Sabe, tem muita gente que conheceu o Rodolfo quando ele tocava naquela outra banda dele, que eu nem sei qual era, Raimundos. E ele estava no auge da fama. Ele não deixou a banda porque a banda estava acabada, não. Estava no auge da fama humana, né? De repente Deus mudou a vida dele, viu como ele está sendo bem. Vamos trazer ele aqui, em nome de Jesus. Imagina um connect com Rodolfo Abrantes. Eu creio. Sabe, Deus muda. Ninguém é um caso perdido. Ninguém. Sabe, que Deus possa trazer esperança ao seu coração. Você que está aqui, que precisa de mudança, você precisa de transformação. Talvez a sua casa está se acabando e Deus vai mudar primeiro o seu coração, vai depois restaurar o seu lar. Deus vai fazer a obra na sua vida. Você não é um caso perdido. Por isso que Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Diga para a pessoa que está perto de você: ele vai até o fim. Fala para outra pessoa e diz assim: ele vai até o fim. Quem crê nisso aqui? Ele vai até o fim. É só a gente deixar ele ir até o fim. A gente não pode parar no meio do caminho. Deus está aí trabalhando. Às vezes Deus ainda vai ter que dar uma regulada no teu tom de voz. Tem gente que é muito alterada, né? Deus vai regulando sua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa: ele vai até o fim. E em último lugar, o último caminho de Deus para a cura pela esperança é escolher a esperança agora. Sabe qual é o problema de muita gente?
essas pessoas dizem assim: vou deixar para depois. Amanhã. E a verdade é que Deus quer fazer agora. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Salmo 147, 3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Vê que coisa interessante, essa escritora Anne Frank disse: que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Sabe, você não tem que esperar para amanhã para escolher a esperança. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando é que você perdeu a esperança? O que foi que aconteceu? Será que foi algo que aconteceu com seus pais, que trouxe um trauma, uma ferida para sua alma? Será que foi algum relacionamento afetivo que você teve que fez com que você simplesmente se trancasse? Ou será que foi com um líder da igreja, um pastor? Será que fui eu? Sabe, eu estou aqui para pedir perdão. Eu estou aqui para ver você curado. Eu estou aqui para ver a esperança renascendo dentro do seu coração. Será que foi alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, no seu colégio? Será que é alguma coisa relacionada com a sua fé? Hoje você tem que dar o passo para a sua cura. Você sabe por quê? Porque essa esperança traz convicção, não traz decepção. A Bíblia diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Dizem que a esperança é a última que morre. Mas para nós cristãos, não. A verdade é que a nossa esperança um dia já morreu, mas ressuscitou para nos dar esperança de novo. Sabe, os discípulos, quando Jesus tinha morrido, lá dentro do coração deles, é como se tivesse batido um desespero. Eles abandonaram tudo, gente. Eles não continuaram pregando, eles se trancaram. Olha o que eu estou falando: depressão, angústia, decepções, frustrações. Mas porque Jesus disse que ia morrer, ia ressuscitar, até agora não aconteceu nada. Estavam trancados, estavam com medo. De repente Jesus aparece. Discípulos que, ao invés de estarem pregando, voltaram a pescar, voltaram a fazer o que faziam antes, abandonaram o propósito do coração de Deus. Mas Jesus apareceu, e Jesus apareceu para dizer assim: cheguei. Ei, eu sou a esperança de vocês. Eu não quero ver vocês aí cabisbaixos, eu quero ver vocês de pé. Por isso que ele chegou para Pedro e perguntou: você me ama? Uma vez, você me ama 2 vezes, você me ama 3 vezes, e nas 3 vezes ele deu uma missão para Pedro. É como se estivesse dizendo assim: Pedro vai levar esperança para o mundo. A mesma coisa sou eu e você. Será que nós estamos sem esperança dentro do nosso coração? Será que a gente paralisou? Será que a gente parou no meio do caminho e deixou de viver o que Deus tem sonhado para a nossa vida? Hoje é o dia de a gente se levantar. Hoje é o dia de a gente dizer assim: eu quero a esperança agora. Sabe, eu não vou viver cabisbaixo. Pastor, mas eu estou desempregado. Ei, escuta, a esperança para você. Eu declarei. Eu acho que foi na quarta-feira. O ano está começando agora. Acho que você não entendeu. Eu declarei que o ano está começando agora. Começou quarta-feira passada. Ou seja, você tem que ter esperança dentro do coração. É por isso que Deus faz coisas novas na nossa vida. Agora tem que ter esperança. Eu quero perguntar a você: quem vai escolher a esperança hoje? Vou perguntar de novo: quem vai escolher a esperança hoje? Fique em pé no seu lugar. Sabe por quê? Porque Deus é bom.